Olá, sejam bem-vindos à Quarta do Poder, nosso culto de quarentena da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito da Barra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê seu like e ative as notificações para espalharmos esperança em nome de Jesus a todos. É só acionar esse botãozinho vermelho logo abaixo. Paz. Você e eu precisamos dela. Mas como a vivenciaremos se estamos com o coração perturbado? E se a ansiedade tomou conta de nós de tal forma que não sobra um único espaço para a paz entrar? Se você deixar o mato crescer em um terreno, daqui a pouco não conseguirá nem mais entrar nele. Será obrigado, primeiramente, a cortar o mato. E aí, sim, encontrará espaço para colocar os pés. Um coração sem esperança é igual a este terreno, cheio de mato. Não há espaço para a paz. Que tal tirar tudo aquilo que está prejudicando a esperança de se fazer presente em sua vida? Se houver esperança em seu coração, a paz será a sua companheira. Veja o que diz Romanos capítulo 15, verso 13, que sempre estamos falando neste verso. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de paz. Tem misericórdia de mim, ó Deus? Tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Salmos 57, verso 1 e 2. O que você está esperando? Viva em paz, em Jesus, na sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um culto virtual da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra, Salvador, Bahia. Que bom tê-lo conosco mais uma vez nesta ocasião. Eu gostaria nesta noite de compartilhar com você a palavra de Deus naqueles momentos onde Deus parece estar castigando pessoas, trazendo o mal e opróbrio. Mas você nesta noite, ou neste dia, seja quando você estiver vendo este vídeo, você tem que saber que Deus não faz o mal a ninguém. Deus é amor e tudo que ele faz é apenas para o bem e que visa a salvação de todos nós. O povo de Israel é um povo que surgiu através do chamado de Abraão, que teve um filho chamado Isaque, que teve um filho chamado Jacó, que teve 12 filhos, dos quais se formaram 12 tribos de Israel. Um destes filhos foi levado como escravo, vendido pelos seus irmãos para o Egito, José. Você conhece a história de José, não falaremos nisso nessa ocasião, mas ele foi um servo de Deus, aprendeu a confiar no Senhor e Deus o ergueu, o levantou. E com isso, o Egito foi muito abençoado por ter acolhido o povo de Israel. Tanto é que, por essa razão, o Egito até hoje, ele é uma nação abençoada por Deus porque manteve a sua existência. Ele não é mais uma grande nação como foi porque Deus não deixou que ele fosse uma grande nação, porque o povo do Egito não atendeu os reclamos do Senhor. Mas o que muitos às vezes não percebem é que não é apenas Israel que foi preservado ao longo da história. O Egito também foi preservado. É bem verdade que aquele povo que estava lá no Egito na época de José não é mais aquele povo que está hoje. Houve mudanças religiosas, sociais, econômicas e muitas outras. Mas o Egito sempre foi palco de muitos milagres de Deus. E nessa ocasião, nesse momento, eu quero compartilhar com você o porquê que Deus mandou 10 pragas sobre aquele povo na época de Moisés. José chega, José morre, e aí se passam 400 anos. E o povo de Israel foi muito abençoado e cresceu muito. E a tal ponto que o faraó mudou. E o faraó mudando, entrou aquele faraó que não era amigo do povo de Israel. Pelo contrário, tornou-se inimigo. Tanto é que teve uma ordem, matar todos os bebês homens. E nasce um bebê homem, filho de Joquebede. E o nome desse rapaz, desse menino, depois foi conhecido como Moisés. E esse Moisés, então, você conhece a história, ele é colocado num cesto, num pequeno barco, né, num naviozinho de criança, para que ele não fosse destruído, não fosse morto. Sua irmã Miriam vai acompanhando até que a mão do Senhor leva aquele pequeno bebê até a filha de Faraó, conhecida como Hatshepsut. Existem muitos detalhes dessa história que no programa Evidências da Novo Tempo você pode conhecer também. Mas interessante é que Moisés foi preparado para ser colocado como o Deus do Egito, o faraó do Egito. Faraó era considerado um deus na época do Egito. E aconteceu que aquele Moisés foi educado e foi preparado para ser o novo faraó, considerado uma divindade no Egito. Mas o Espírito Santo e a decisão de Moisés de servir a Deus, resultante de uma educação fiel ao Senhor lá nos seus primeiros anos, fez com que ele declinasse, que ele dissesse não ao mundo e escolhesse servir o caminho de Deus. O que aconteceu com Moisés naquela época, acontece comigo e com você hoje. Ou você escolhe o caminho do mundo, ou você escolhe o caminho do Senhor. Todos nós passaremos por essa provação. Não tem como evitar. Ou você escolhe o caminho da verdade, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
e que no final desse caminho tem a vida eterna, ou você encontrará milhares de opções no mundo. Todas elas lhe levarão à morte. Por isso, eu lhe faço um apelo: entregue-se a Cristo, decida andar no caminho do Senhor. Mas, continuando a nossa história, Faraó, ele é inimigo de Israel, e Moisés, então, tem uma visão de uma sarça ardente. E nessa sarça ardente, Deus, Yahvé, o Senhor, se manifesta a ele e diz que ele tem que liderar o povo para fora do Egito. Mas Deus diz: Faraó não vai deixar você sair, mas eu vou mostrar o meu poder para ele. E então, sem entrar muitos nesses detalhes da história, acontecerão 10 pragas que Deus derramará sobre o povo. E por que é que Deus vai derramar 10 pragas, exatamente 10? E por que Deus fará do jeito que ele fez? Bom, vejamos. Naquela época, as pessoas acreditavam em muitos deuses. Muitos deuses. Tanto é que em João 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque também na época de Jesus, de João, de Paulo, havia muitos deuses no mundo. Era um mundo pagão. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é, aqui no Brasil, praticamente monoteísta. Todo mundo crê em Cristo como Deus, nós não temos uma variedade de divindades. Mas há países que existem muitos ídolos e muitos deuses, irmãos. Mas, continuando, naquela época havia muitos deuses e havia 10 principais deuses no Egito. E o povo de Israel só tinha um Deus, o Senhor, Yahvé. E naquela época, eles acreditavam que se um povo era escravo de um outro povo, os deuses do povo escravizado era escravo dos deuses do povo escravizador. Resumidamente, os egípcios e israelitas acreditavam que o Senhor Yahvé era escravo dos deuses do Egito. Então Deus agora, através das pragas, ele irá demonstrar que isso não é verdade. Então a primeira praga é o rio Nilo se tornando em sangue. O que acontece? Nós já estudamos numa outra ocasião que Baal e Astarote é no Egito Ísis e Osíris, e que o rio Nilo era um rio abençoado, era um rio fértil, que trazia muita abundância de alimentos por causa da bênção que Ísis e Osíris dava ao rio Nilo. Todos acreditavam nisso. Então esta praga que você está vendo aqui, as imagens de Ísis e Osíris, ela mostra o quê? Ela mostra que eles acreditavam que Ísis e Osíris era a grande matriz de bênção do Nilo. E a praga desfaz isto. E toda a água do Egito se torna em sangue. Porque toda a água vinha do rio Nilo. E Yahvé fez a praga para dizer: eu mando mais que Ísis e Osíris. E diz: Ísis e Osíris é uma farsa. E o povo então agora suplica a Moisés que suplique ao Deus de Israel, o Senhor Yahvé, que a praga seja retirada. E a praga é retirada e as águas voltam. E Ísis e Osíris perdem. E todo mundo vê que Yahvé é maior que Ísis e Osíris. Mas de uma forma bastante rápida, vem agora a segunda praga, a praga das rãs. Por quê? Que tinha um deus chamado Hathor. E o deus Hathor, a função dele era livrar o Egito das rãs. Mas não livrou. E eles oraram para Ísis e Osíris na primeira praga que as águas voltassem. E não faltou. Tiveram que falar a Moisés. A mesma coisa acontece agora na segunda praga das rãs. Eles oram ao deus Hathor, mas as rãs não desaparecem. Elas só desapareceram quando Moisés orou ao Senhor Yahvé e todos viram que o deus Hathor também não era uma farsa.
que o grande Deus era o Deus de Israel. Vem agora a praga dos piolhos para desmascarar o deus Sebe. O deus Sebe era para evitar que os piolhos atacassem as pessoas. Naquela época, os piolhos transmitiam muitas doenças. Não havia produtos químicos como tem hoje para se libertar de uma praga que até hoje existe ainda. E terrível é isto. Depois nós temos a quarta praga, a praga das moscas. E para que serve essa praga? Para mostrar ao povo de Israel e ao povo do Egito que o deus Iscar, ou Escarabiano, um deus inseto, ele não pode libertar o Egito da praga das moscas. Você já deve ter visto alguma coisa chamada escaravelho, que é um besouro. Quando você já viu algum filme sobre o Antigo Egito, de múmia, de Hollywood, você vai ver que aparecem alguns besouros grandes. Essa era a imagem desse deus Iscar, para proteger o Egito dos insetos. Mas isso é uma farsa. E mais uma vez, o Deus de Israel, o nosso Deus, sai vencedor. Quinta praga, para desmascarar um Deus chamado Apis. Aí nós temos o Deus Apis, esse boi aí, o rebanho. A praga cai. Interessante notar que todas as pragas caíam sobre o povo do Egito e sobre a terra do Egito, mas as pragas não caíram sobre o povo de Deus. Será assim também lá no final dos tempos. As 7 últimas pragas não serão derramadas sobre o povo do Senhor. O Salmo 91 diz: nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Porque você se apegou a Deus com amor hoje. Hoje é o tempo de se apegar a Deus com amor. Quando o povo do Egito clama a Faraó, para que Faraó clame a Moisés, para que Moisés clame ao Senhor Yahvé, ou o Senhor Jeová, como querem alguns, a pronúncia Yahvé, ela é melhor, é a mais aceita. Então, quando Moisés clama ao Senhor Yahvé, para que o rebanho pare de morrer, ele para. E cada vez Faraó é humilhado, cada vez os deuses são desmascarados, cada vez o Egito vê que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Quinta praga, o Deus Tifon, o Deus médico, úlceras na pele do povo. Essa é uma praga que vai se repetir também lá no final dos tempos, úlceras de chagas ardentes. É interessante que o povo vai pedir para ser curado, com certeza, lá no final dos tempos. Mas não haverá cura, porque é uma praga. Para as coisas que Deus manda, não há cura. Mas qual o objetivo, então, da sexta praga do Egito? Mostrar que o Deus Tifon é uma farsa. O único Deus que pode curar, sabe quem é? É o Senhor Yahvé, que nós temos ele encarnado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem agora a sétima praga. Saraiva. O que é saraiva? Chuva de vento muito forte, muito trovão, muito relâmpago, muito raio e muita chuva de pedra. Para que a deusa feminina Shor fosse desmascarada. E aí nós temos o caso, né, de deusa Shor. E quando caiu essa chuva forte, com certeza todas as casas do Egito elas estavam orando para Deus Shor e não adiantou nada. O que adiantou foi quando Moisés clamou depois que o Egito se humilhou ao Senhor Yahvé e a praga cessou. E mais uma vez, todo o povo do Egito e o povo de Israel vê que o Senhor é grande. E com isso, a moral do povo de Israel volta a subir. Eles começam de novo a acreditar que o Senhor é Deus, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus forte e poderoso. Vem agora a oitava praga dos gafanhotos. Qual era o Deus que protegia o Egito da praga dos gafanhotos? O Deus Serapia. Não adiantou nada. Serapia é uma farsa. Sempre que você buscar ajuda nas coisas do mundo, nas coisas que são humanas, você nunca terá sucesso. A única fonte de sucesso, de verdade, de poder é o próprio Deus Criador. Vem agora a nona praga, para desmascarar
a segunda maior divindade do Egito, o Sol, o deus Ra. O Sol, o grande deus do Egito, Deus Ra. E vem trevas, e Sol não aparece. E eles clamam ao Deus Ra, o Deus Sol, e só tem trevas. Quando que Deus Ra aparece? Quando Faraó se humilha e diz: clame ao teu Deus para que a luz volte. Moisés clama e a luz voltou. Tudo por quê? Tudo porque Deus tem poder e Ra é apenas um sol que é obra da criação do Senhor. Vem agora, irmãos, a 10ª praga, a praga dos primogênitos. E aqui está interessante. Um lado que nós temos que colocar aqui, que as 9 pragas iniciais, elas não eram derramadas sobre o povo de Israel. Mas agora, a 10ª praga, ela é extensiva a todos, tanto a Israel quanto ao Egito. Mas também, a libertação dessa praga também é extensiva agora ao povo do Egito também. Qual era a praga? E Deus diz: agora você vai pegar um cordeiro, que simboliza Cristo, claro, e pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta. E toda casa que tiver o sangue de Cristo não entrará ali a morte. E toda casa que não tiver o sangue do cordeiro, a morte ali entrará. E assim foi. E naquela noite da 10ª praga era o dia da Páscoa. E Páscoa quer dizer passagem, quer dizer passar por cima. Ou seja, na casa que tivesse o sangue, o anjo passava por cima dela, não entrava. Não tinha morte. Então Páscoa quer dizer a passagem do anjo passando em cima da casa. E essa era a noite de Páscoa, que simbolizava então a festa da Páscoa, a festa do dia da morte de Cristo, que ele morreu numa sexta-feira, que era o dia da Páscoa, que representava o sangue, o cordeiro, a libertação. Mas também ao encontro havia um propósito original para isso também, de salvação, para Deus mostrar o seu poder e o seu amor. Todos acreditavam que Faraó era um Deus e que ele era eterno e que a sua divindade era passada de filho para pai. Era pai, filho, neto, assim por diante. E acontece que naquele dia, naquele amanhecer, desde o mais pobre do Egito até o mais poderoso, Faraó, o filho mais velho morreu. E todos viram que Faraó não era Deus. Era apenas um homem comum. E todo mundo se derramou em lágrimas. Hoje e sempre, na casa onde tem o sangue de Cristo, não haverá morte. Mas a morte da 10ª praga não é uma simbologia da morte, da segunda morte de Apocalipse 20. Porque essa primeira morte que as pessoas hoje sofrem, para Deus, ela não é morte, é apenas um sono passageiro, porque haverá ressurreição para todos. Um dia isso vai acontecer. Esse dia será na volta de Cristo. Acredite, um dia o Senhor voltará a este mundo. Por isso tem que fazer a escolha de seguir o caminho de Cristo e não o caminho do mundo hoje. E quando ele voltar, haverá ressurreição. E a morte não entrou na casa, porque a morte que entra numa casa, para Deus, é a morte eterna, simbolizada pela morte da Apocalipse, da 10ª praga. Eu quero que você olhe essa imagem e veja ali que aquele cordeiro que foi morto e não podia ter nenhum resto dele, ele foi comido com ervas amargas. O que são ervas amargas? Seria hoje para nós jiló, rúcula, alguma coisa assim, mostarda, serraia de outras regiões para quem é do sul. Ervas amargas, hortaliças amargas, que simbolizariam o sofrimento de Cristo, juntamente com a morte de Cristo. E algo interessante aqui, que nós temos que entender, que esse cordeiro de Deus, é a única maneira pela qual Deus pode salvar o homem. Este é o plano da salvação que está em 2 Coríntios 2, 4 a 9.
que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. O que é isto? O plano da salvação, onde o próprio Deus morre no seu lugar. Ele se encarna como homem e paga a sua dívida. É isso que ele está dizendo: aonde tiver o meu sangue, não tem morte. Onde tiver o meu sangue, tem vida. Por isso, nesse momento, eu lhe faço um apelo. Leve você para os braços de Cristo através de uma oração sincera, dizendo: Senhor, eis-me aqui do jeito que eu estou. Me lava e me salva com o teu sangue. Porque eu aceito colocar na minha casa, na minha família, esse sangue. É também cabível aqui uma mensagem de cuidado com os pais. Sabe, pais, se você não puser o sangue de Cristo no culto da sua casa, no seu dia a dia, os seus filhos não serão salvos pelo sangue. É necessário que exista um empenho familiar na salvação de todos. Eu quero que você seja muito abençoado na sua vida. Eu quero que você veja que através dessas pragas, Deus mostrou apenas o seu amor, mostrou que Ele é o Deus libertador, desmascarou esses deuses farsantes, essa idolatria satânica, mostrando ao povo todo do Egito, de Israel e do mundo todo que esses deuses não existem. E as pragas que Deus manda são momentos ruins da nossa vida, da vida de outros no passado, mas que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para a nossa salvação. Que Deus abençoe vocês todos. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em tuas mãos nos entregamos do jeito que nós estamos. E nós aceitamos a tua vontade. E do jeito que o Senhor quiser, guia nossa vida com segurança até o céu. Não permita que nós caiamos em tentação ou deixemos o caminho da salvação. Nós oramos no doce nome, poderoso nome de nosso Senhor e Salvador e grande Deus, Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar.
coração puro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Querida irmã, querido irmão, que mensagem fortalecedora o Espírito Santo nos enviou através da Palavra de Deus nesta quarta do poder pelo pastor Edson Ferreira. Obrigado, pastor, por deixar Jesus lhe usar e nos ensinar as boas novas da salvação. Querido amigo, querida amiga, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e ative todas as notificações. Só assim iremos alcançar o máximo de pessoas que estão necessitando escutar as palavras de fé, de esperança, de amor. Apenas acione o botão vermelho logo abaixo e se inscreva para espalharmos a boa nova da volta de Jesus a todos que estão necessitando ouvir. Querido ouvinte, obrigado por sua presença neste culto online. E não se esqueça que enquanto estivermos em quarentena, nossas lives sempre estarão acontecendo às 20 horas de domingo e às 20 horas na quarta-feira. Quero te fazer um convite. E também quero lhe desejar que Jesus lhe dê a paz nessa semana. E não se esqueça de convidar a todos compartilhando e deixando o seu like. Esse convite é que até o próximo culto neste domingo, às 20 horas. Em nome de Jesus, eu te aguardo. Até lá. Amém.